Questão número 3 da segunda versão do exame de suficiência de 2018. A Sociedade Empresária Alfa e a Sociedade Empresária Beta apresentaram os seguintes balanços patrimoniais não consolidados e encerrados em 31 de dezembro de 2017. A Sociedade Empresária Alfa é controladora da Sociedade Empresária Beta e avalia o investimento pelo método de equivalência patrimonial. E aí nós temos, então, o balanço patrimonial da Sociedade Empresária Alfa em 31 de dezembro de 2017 e temos o balanço patrimonial da Sociedade Empresária Beta em 31 de dezembro de 2017. Outras informações. Durante o ano de 2017, Beta vendeu a prazo mercadorias de seu estoque para a Alfa por R$300 mil, com margem de lucro de 50%. Metade dessas mercadorias ainda se encontram no estoque de Alfa. No balanço patrimonial não consolidado de Alfa, a conta investimentos em Beta não contém qualquer tipo de ágio. Considerando-se apenas as informações apresentadas e a NBC-TG 36, demonstrações consolidadas, e a ITG 09, demonstrações contábeis individuais, demonstrações separadas, demonstrações consolidadas e aplicação do método de equivalência patrimonial, assinale o saldo em ativo circulante que deveria ser divulgado pela Sociedade Empresária Alfa em seu balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2017. E aí nós temos as alternativas: A 970 mil, B 1.195.000, C 1.270.000, D 1.570.000 reais, né? Todas as alternativas estão em reais. E ele está pedindo aí para a gente o saldo do ativo circulante, que deveria ser divulgado pela Sociedade Empresária Alfa no seu balanço patrimonial consolidado. Então, a gente precisa, então, fazer a verificação do saldo do grupo do ativo circulante no balanço patrimonial consolidado, considerando aí que uma sociedade empresária é controladora e a outra é a controlada. Então, a questão vai pedir para a gente aí conhecimentos de método de equivalência patrimonial e também de demonstrações consolidadas, né? Então, é uma questão com enunciado grande, extenso, talvez assustaria um pouco com a apresentação ali dos dois balanços patrimoniais, mas vamos então ler partes por partes do enunciado e ir verificando para encontrar o gabarito dessa questão. Então, ele vai dizer aí que alfa, ela é controladora de beta, então fiz esse esqueminha aí de alfa controladora através do MAP, e aí ele vai contar pra gente no enunciado que alfa é controladora, e antes da gente montar, então, o balanço consolidado, a gente precisa fazer alguns ajustes, como a gente já vai ter esse conhecimento, né, a gente já faz para montar a demonstração consolidada. Então, aqui, como ele está pedindo só o saldo do ativo circulante, a gente não vai fazer o balanço completo, mas a gente vai verificar os ajustes que precisam ser feitos, porque houve transações comerciais entre a controlada e a controladora. Ele diz lá, né, que Beta vendeu umas mercadorias para a Alfa, então a gente precisa fazer esse ajuste para poder encontrar o saldo final do ativo circulante. Lá no enunciado, ele diz que durante o ano de 2017, Beta vendeu a prazo mercadorias do seu estoque para a Alfa, né, por R$300 mil com margem de lucro de 50%. Metade dessas mercadorias ainda se encontram no estoque de Alfa. Aqui ele está falando uma situação que aconteceu durante o ano de 2017. Não é uma situação que você deva fazer a contabilização agora. Ele está só te informando que, de acordo, você vai verificar essa situação que aconteceu durante o ano de 2017 e no final do ano, depois de tudo que aconteceu durante o ano, nós temos a exposição lá dos balanços patrimoniais no dia 31 de dezembro. Então, Beta vendeu para a Alfa R$300 mil de estoque e metade dessa venda ainda se encontra no estoque. Quanto é metade dessa venda? Essa venda foi feita no valor de R$300 mil, metade dessa venda ainda está no estoque, metade de 300 mil é 150 mil reais, e a gente vai então ver isso lá no nosso balanço patrimonial. Lá no balanço patrimonial tem lá o estoque no valor de 150 mil reais, ou seja, que foi essa venda que ele está informando aqui que metade ainda está lá no estoque. Então, a metade que ainda não foi vendida está no estoque e está no balanço patrimonial que a gente acabou de verificar.
Se metade da venda ainda está em estoque, para consolidar o balanço, a gente precisa retirar o percentual de 50%, que é a margem de lucro que já está representada na transação. Então, como a gente vai fazer o balanço consolidado entre a controladora e a controlada, a gente não pode, então, colocar essa margem de lucro, porque essa margem de lucro também vai representar na controladora. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos retirar, então, 50%, que é a margem de lucro, do estoque que está lá na Alfa. Então, a Alfa tem um estoque de R$150 mil. Nós vamos retirar, então, o primeiro ajuste que vai ser feito vai ser retirar 50%, que dá R$75 mil. Então, o próximo ajuste que vai precisar ser realizado para montar aí esse balanço consolidado vai ser em relação à relação do pagamento dessa venda. Então, foi feita a venda de beta para alfa no valor de R$300 mil. E aí a gente precisa, então, fazer o ajuste dessa relação de pagamento, porque beta beta vendeu a prazo o valor de R$300 mil e, lógico, né, a pagar, então, em alfa, e esse mesmo valor, então, tá lá em beta como a receber. Então, beta vendeu, para ela, como se fosse um cliente normal, vai ser um valor que ela tem a receber, e para a alfa vai ser um valor que ela tem a pagar. Mas essa relação de controlado e controlador, a gente precisa, então, eliminar. A gente vai eliminar esses dois valores, então, nos balanços para poder fazer, então, o balanço consolidado. Então, feito esses ajustes, nós teríamos, então, lá no ativo circulante consolidado, nós teríamos a conta bancos, que nós temos o valor de 620 mil em alfa e 350 mil em beta. Como ele é consolidado, nós vamos somar os saldos das duas contas, das duas entidades. Nós temos a conta estoques, nós temos o saldo de 150 mil em alfa e a gente vai tirar os 50% de margem de lucro, que é o ajuste que a gente acabou de fazer. E lá em beta nós temos também o saldo de 150 mil. Então, o saldo total do ativo circulante vai ser de R$1.195 mil, gabarito letra B de bola. E aqui nós temos os tipos de prova, né? Esse tipo que a gente acabou de fazer é no tipo 1, que é a prova branca. Você tem essa mesma questão, que é a questão 7, no tipo 2, que é a verde. A questão 1 no tipo 3, que é amarelo, e a questão 7 no tipo 4, que é a prova azul. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de hoje. Bons estudos. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode deixar nos comentários ou enviar para a gente por e-mail. O nosso e-mail é momentodeestudar@gmail.com. Ok? Bons estudos. Até a nossa próxima questão.